Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de História Regional. Eu me chamo Thiago Eros e nós vamos falar um pouquinho focado na questão da erva mate, ok? Vamos lá. Antes da gente começar a falar da erva mate, é sempre bom dar uma contextualizada em relação à erva mate em si. Uma planta nativa da região, uma planta já consumida pelos indígenas há mais de 1000 anos, né? Aqui na nossa região, particularmente, a gente teve o consumo por parte dos índios Guarani, né? E eles já faziam o consumo dessa erva como uma bebida que alegrava, uma bebida que proporcionava um momento social, né? Em algumas tribos, essa bebida era até consumida como algo de luxo, algo específico, por exemplo, do líder da tribo, ou num ritual importante. Então, essa erva mate, ela já tem uma presença muito importante aqui na nossa região como um todo, desde muito tempo, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Certo? E como que os indígenas faziam, então, o consumo dessa erva, né? Eles faziam a colheita de forma manual, né? Essa colheita, a planta, né? O galho, ele era desbastado, não é? Ou seja, na verdade, antes de desbastar, né? Era feito o sapeco, ou seja, os galhos da erva mate, eles eram colocados próximos ao fogo para eles ficarem bem secos. E quando eles estivessem bem sequinhos, eles eram desbastados. Aí sim, que é quando você tira a folha do galho, essas folhinhas, elas eram socadas no pilão até elas ficarem bem trituradinhas, muito parecido com o que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, principalmente na nossa cidade, como tereré, né? E aí, essa bebida era colocada numa espécie de cuia rudimentar, né? Então ela podia ser feita de osso ou de bambu, e a bomba, né, que hoje a gente usa uma bomba de metal, ela era feita com o próprio bambu mesmo. E a água também, ela era servida in natura, ou seja, ela era servida natural, com a própria água do rio, né? Então, no nosso primeiro slide aqui, eu dou uma resumida nisso que eu acabei de falar. Eu quero dar um foco ali na importância que a erva tinha para o indígena, né? Ali no segundo tópico, tem um trecho que diz assim, ó: mantinha o espírito alerta e o coração alegre. A bebida, apreciada primeiramente pelos índios, logo passou a ser apreciada também pelos colonizadores. E aí é onde a gente começa a ter, lá no início do século XVI, quando os colonizadores começam a ter contato com esses indígenas, posteriormente, então, os indígenas vão apresentar a erva, apresentar a bebida para os colonizadores, no caso aqui, os espanhóis, né? Então, os europeus, eles vão começar esse contato com os indígenas e, no início, existe um estranhamento por parte dessa nova planta, dessa nova bebida, que eles não sabem muito bem para que serve e como funciona. E tudo nessa época, quando se tratava de novo, gerava automaticamente um estranhamento, né? Para a erva, de fato, começar a ser incorporada na cultura regional, quem vai fazer esse papel de uma forma mais incisiva vai ser os padres jesuítas principalmente. Por quê? Porque eles vão perceber que o consumo da erva afasta os homens do alcoolismo. O consumo da erva, ele acaba sendo um bom momento de socialização desses homens, né? E até mesmo de evangelização. Então, é a partir desse momento que a erva, de fato, começa a ser amplamente disseminada na nossa região, tá? Então, eu coloquei uma imagenzinha aí para exemplificar um pouco de como que era a produção artesanal da erva mate pelos indígenas, né? Com a legenda aí: a erva mate é uma herança indígena que surgiu com os índios guaranis, tá?
E aí, obviamente, a gente começa a seguir para o ponto foco da nossa aula, que é falar da questão econômica da erva mate e a sua importância na nossa região, certo? Então, desde o fim do século XIX, a erva mate ela foi assumindo um papel importante economicamente. Ela começou a ser consumida em várias regiões, no sul do Brasil, amplamente consumida, mais no formato do chimarrão, que você sabe, é aquela erva mate um pouquinho mais fina e ela é consumida com água quente, né? Aqui na nossa região, por bastante influência dos paraguaios, o tererê, né, que a gente chama de tereré, que é já a erva mate menos moída e tomada com água gelada, né? Posteriormente também você vai ter um terceiro uso da erva mate, que é o chá mate, né? Mas aí vai ser uma coisa bem já mais para frente. Para nós aqui o importante é a gente destacar que depois da Guerra do Paraguai, que foi um evento muito importante na nossa região, o Brasil se destaca na questão econômica da erva mate. Por quê? Porque o Paraguai deixa de vender erva mate, a Argentina, o seu mercado começa a expandir, eles começam a se desenvolver muito. A Bacia do Prata, que é esses rios que ligam todos esses países, né, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil, ela está sendo amplamente utilizada. Então esse canal fluvial começa a dar vazão a esses produtos. E aí um ex-veterano de guerra, um homem que participou da Guerra do Paraguai de várias formas, Tomás Laranjeira, ele consegue uma concessão, ou seja, ele consegue a permissão do governo brasileiro de explorar, ou seja, de transformar a erva mate numa questão de fato econômica aqui da nossa região, e aí é fundada a Companhia Mate Laranjeira. Não tem como a gente falar do ciclo da erva mate sem falar da Companhia Mate Laranjeira, fundada lá em 1877. A partir desse momento, né, do momento da exploração da erva mate através da companhia, aonde a companhia ela existe, aonde ela chega, o desenvolvimento vai chegar em volta, tá? Porque a companhia ela gera um número, vários setores da economia começam a ser ligados diretamente ou indiretamente à companhia. Os transportes, né? Então a questão das estradas vão ser amplamente, você vai ter uma produção muito grande, né? Um desenvolvimento muito grande de estradas. A gente vai ter também a construção da ferrovia, né? Esse produto vai ser escoado também via os rios, como eu já disse. Então, a Companhia Mate Laranjeira vai trazer para a nossa região um desenvolvimento que a gente ainda não tinha presenciado, certo? Eu coloquei esse slide aí com a imagem de alguns trabalhadores, né? E eu queria falar nesse ponto em relação a quem trabalhava na Companhia Mate Laranjeira, porque ela não era uma companhia exclusivamente brasileira, no sentido de participação dos trabalhadores. Obviamente ela era brasileira, ela era, né, a sua sede sempre foi no Brasil, porém a Mate Laranjeira ela foi uma empresa que ela englobou uma série de outros povos, muitos outros povos faziam parte da Mate Laranjeira, inclusive os indígenas, inclusive os paraguaios, os argentinos. Tá? Então a Mate Laranjeira ela também assume um papel de miscigenar o nosso povo, porque eles se encontravam nas atividades da companhia. Tá? Então ela extrapola também o campo econômico e ela começa a influenciar também na cultura do nosso povo, né, na questão da miscigenação cultural e tudo que advém disso. Certo? Então, o próximo slide ali eu dou uma frisadinha na questão econômica, né? Então, como diz ali no primeiro tópico, realizou grandes investimentos, adquiriu grande poder e prestígio, chegou a ser o maior contribuinte da fazenda estadual no início do século XX. Então, assim, a Mate Laranjeira vai ser um grande ponto de virada no desenvolvimento econômico da nossa região, certo? Coloquei para exemplificar para você
A primeira ferrovia, essa feita lá no oeste paranaense, ela era pequena, tá? Essa aí, se eu não me engano, ela tem 50 quilômetros só, ou seja, era uma ferrovia pequena, porém, como ela já era alguma coisa, não é mesmo? Ela já conectava cidades, ela já trazia um desenvolvimento que antes ainda a região não tinha visto, né? A companhia ajudou a fundar cidades como Guaíra, que fica lá no norte do Paraná, certo? E, obviamente, essa companhia ela chega ao fim, não é? Hoje em dia você pensa, pô, mas cadê essa companhia tão grande? Então, no início do século XX, ali por volta de 1920, a companhia ela começa a sofrer com a mudança do tempo, a política brasileira. Então, fatores internos vão começar a influenciar na companhia. Por exemplo, você vai ter um problema muito grande da regulação dos preços da erva, né? Porque a Argentina, ela entra no mercado também, ela começa a querer também vender erva mate e ela coloca preços que são muito competitivos e isso desestabiliza muito a companhia. Um fator externo que vai influenciar no andamento da companhia é a Primeira Guerra Mundial, que começa lá em 1914 e termina em 1917. A Primeira Guerra Mundial ela começa a influenciar a política do mundo inteiro e os mercados começam a se movimentar. Você tem no final do século XX, 1929, uma grande crise do capitalismo que vai se iniciar lá nos Estados Unidos, que também vai afetar a companhia. E por fim, a política do governo Vargas naquele momento, né, por volta ali de 1937, que a gente vai conhecer como a política do Estado Novo, ela uma das essências dessa política era justamente o controle das fronteiras, a política de segurança nacional, muito característica do governo do Vargas, que era bastante autoritário. E a Companhia Mate Laranjeira representava um ponto crítico nessa questão da segurança de fronteira, justamente por aquilo que a gente acabou de falar, né? Da questão dela englobar os povos da fronteira e todo mundo que estava ali ao seu redor. Então, Vargas vai primeiro taxar, né, colocar taxa sobre a exportação da erva, o que vai prejudicar em muitos negócios da companhia, e em seguida ele não vai renovar a concessão da exploração da erva, aquela concessão que o Tomás de Laranjeira tinha conseguido lá no século passado, ela não vai ser renovada. E aí o que vai acontecer, professor, com a companhia? A companhia vai ser fragmentada. Os bens da companhia vão ser leiloados, as estruturas que ela construiu, então as ferrovias, as estradas, os galpões, eles vão ser incorporados pelo Estado e as pequenas cooperativas de produtores de erva vão tomar conta, vão assumir o negócio, né? E a companhia ela se desfaz, mas o legado que ela deixa é presente no nosso cotidiano até hoje, não é? Como eu coloquei nesse slide para exemplificar para você, a erva mate na nossa região, Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, ele é um fator intrínseco, ou seja, está no nosso cotidiano todo santo dia, dá aquele calor, você já pensa no tereré. Agora você não pode se reunir ainda, dá uma segurada, fica em casa, mas você sabe que no momento normal a gente se reúne com os amigos. Então, assim, a erva mate ela é um elemento muito importante da nossa cultura, né? A maioria dos campograndenses consome, é muito comum, é mais que uma bebida, é um momento de socializar e de apreciar a beleza da nossa cidade, certo? Então, coloquei aí no final uma atividadezinha para a gente dar aquela fixada no conteúdo. Você aí me acompanha, você pode fazer suas anotações ou pausar o vídeo se você preferir, tentar responder primeiro e depois acompanhar a explicação do Pro, beleza? Então vamos lá. É um exercício clássico de verdadeiro ou falso, acho que você está bem acostumado a fazer. Na primeira diz assim: os primeiros consumidores da erva mate foram os colonizadores europeus. E aí, o que você acha? Não, né? Essa está bem fácil, bem óbvia. A gente falou no início, os primeiros consumidores foram os indígenas, né?
que tiveram contato com a bebida, com a erva, né? No segundo diz assim, afastar os homens do alcoolismo era um dos fatores da disseminação na erva mate? O que você acha sobre isso? Lembra do que a gente falou, né? Essa questão, ela está verdadeira, né? Um dos motivos dessa erva ter sido divulgada na nossa região foi justamente a questão de que ela afastava os homens dos vícios, né? E os padres viram nisso uma vantagem, uma forma de até de se aproximar desses homens e de evangelizá-los, certo? Na terceira diz assim, Tomás Laranjeira foi o fundador da Companhia Mate Laranjeira em 1877. Correto, não é? Essa está bem clara, bem direto ao ponto, é para você fixar mesmo, certo? Agora 4 diz assim, apenas brasileiros trabalhavam na companhia. Além disso, a erva era apenas comercializada em território nacional. Essa é mais capciosa, essa tem uma pegadinha. O que você acha? Bom, eu vou ler com calma aquele trecho ali e você vai perceber como ela está falsa, né? Como ela está errada. Ó. Apenas brasileiros. Toma muito cuidado com esse termo apenas quando você vai fazer uma questão de múltipla escolha. Apenas limita demais a questão, né? Então, não somente brasileiros, vários outros povos. E aí tem mais um ponto ali que está errado nela, que é o finalzinho quando diz, né? Além disso, a erva era apenas comercializada em território nacional, que também está errado. A erva era exportada para toda a região, incluindo Chile, Argentina, Uruguai. Então, não era comercializada só aqui no nosso território, certo? Na próxima diz assim, a importância econômica foi enorme, provocando a fundação de cidades, a construção de estradas e até mesmo uma ferrovia para escoar a produção. O que você acha? Correto, não é mesmo? Essa aí está verdadeira. A erva mate, ela proporcionou, ela propiciou toda essa cadeia estrutural que vai depois ser aproveitada e desenvolver muito o nosso estado, certo? E aí a última diz assim, devido a ações do governo Vargas na década de 30, como taxações, a suspensão do arrendamento e cooperativa de pequenos produtores, a Companhia Mate Laranjeira chegou ao fim. Correto, não é? Todas essas ações no início do século 30, no início da década de 30, vão provocar a fragmentação da Companhia Mate Laranjeira em pequenas propriedades, em pequenas cooperativas, e isso vai fazer a companhia chegar ao fim, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha entendido bem. Fica aí de registro essa aula para você estar sempre revisando esse assunto e nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Valeu.